Olá, fico feliz em estar com você em mais esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para compreender quem nós somos, que é os nossos corpos sutis, os nossos corpos energéticos, que circundam esse corpo físico e faz parte desse sistema físico. Ou seja, o nosso corpo físico ele está assimilando a todo momento o conteúdo desses campos sutis. Então nós somos a consequência dos padrões vibratórios desses campos sutis. Mas como são esses corpos? O primeiro corpo é o nosso corpo físico. Esse corpo físico está com nossos órgãos, está com todas as questões que a medicina tradicional já tem estudado e já tem compreendido. Logo na sequência dele, nós temos o corpo etérico, o duplo etérico, que é um corpo que se estende logo após o nosso corpo físico e ele mantém todas as estruturas físicas. E é justamente por manter essas estruturas físicas que acontecem aqueles fenômenos dos membros invisíveis, que quando a pessoa tem que, por exemplo, tirar um braço, por exemplo, amputar um braço, ele continua sentindo o braço. Por que ele continua sentindo o braço? Porque existe um corpo sutil energético que é exatamente igual ao corpo físico, mas a nível energético. E é esse corpo que se manifestam os espíritos. É esse corpo que se manifesta a maioria das entidades espirituais que os médiums são capazes de ver, muitas pessoas também. Então, essa questão do duplo etérico é a nossa contrapartida energética do corpo físico. Exatamente igual ao corpo físico, nós temos o corpo etérico. Nesse corpo etérico energético também estão localizados os nossos centros de energia. Isso será tópico de um outro vídeo, pois eu quero explicar para vocês cada um deles. Nós temos diversos centros de energia no corpo, mas nós temos os 7 principais centros de energia, também chamados chakras, né, que em sânscrito significa roda. Então, são centros de energia que existem no nosso corpo. Bom, então essa contrapartida, esse segundo campo nosso energético, é onde está localizado os nossos centros de energia e é a contrapartida física, exatamente o nosso corpo físico manifestado em lado energético. O próximo corpo é o corpo astral. O corpo astral, ele está localizado após, né, o nosso corpo etérico e ele rege os sentimentos. Os nossos sentimentos são todos afetados nesse campo. Tudo que nós sentimos afeta diretamente neste campo energético. Então, como se fosse uma atmosfera ao redor de nós com esse sentimento. E é isso que faz nós sentirmos quando uma pessoa está mal, nós sentimos quando ela está alegre, aquela questão de tipo, nossa, pessoa agradável, ou tipo, poxa, eu me sinto mal perto dela. Tudo é vibração e frequência. Logo em seguida, após o corpo astral, nós temos o corpo mental. E o corpo mental é um dos mais importantes no nosso autodomínio. Esse corpo mental ele é dividido em 2. O corpo mental superior e o corpo mental inferior. Por que isso? Faz muito sentido ser dividido dessa maneira. Porque, pense na sua mente, há 2 tipos básicos de pensamentos que nós podemos ter. Os pensamentos superiores, ou seja, os pensamentos que agregam, os pensamentos de paz, de amor, de compartilhamento, de fraternidade, né? E os pensamentos que desagregam, os pensamentos de insegurança, os pensamentos de medo, os pensamentos de raiva. Então, esses, naturalmente, por serem vibrações e frequências muito diferentes, eles não podem se misturar. É como nós temos até em rios do nosso planeta, que mesmo sendo água, os dois não se misturam. Então é exatamente essa mesma analogia da água. Existem uma força energética vibratória que não se mistura. Então há o corpo mental superior e o corpo mental inferior. Após esse corpo mental, nós temos o corpo búdico. O corpo búdico é o nosso 6º corpo. Esse é o corpo onde nós temos a consciência plena de tudo que nós somos, aonde todos os nossos ciclos encarnatórios, todas as nossas experiências de vida, ela está como se fosse contida nesse corpo. Ali, nesse corpo, está presente a nossa expressão perfeita. Quem nós somos com todos os aprendizados que tivemos, a nossa essência, a nossa forma mais pura, a melhor versão de nós mesmos está no corpo búdico. Então, pense que enquanto você vive o seu dia a dia, existe uma contrapartida de você mesmo, perfeito, pleno, de puro aprendizado.
E é esse campo que nós podemos acessar em um processo de meditação mais profunda, avançando nas práticas de yoga, por exemplo, né, que nos faz circular a energia dentro dos corpos, de modo que nós podemos acessar esse campo. O campo búdico, ele é o nosso máximo objetivo nessa vida, é viver o máximo em sintonia com esse campo búdico, o que não é fácil, mas é possível. E finalmente o nosso sétimo corpo é o corpo átmico. Esse corpo átmico está localizado o que se chamam dos átomos permanentes. Dentro do nosso corpo existe o nosso DNA, né? Perfeito. Toda a cadeia de DNA do nosso corpo, os cientistas já estudaram e viram que apenas 3% é ativo, ou seja, apenas 3% parece mostrar alguma atividade. Os outros 97% está aparentemente dormente. Alguns cientistas chegam a falar que é resquício de evolução e que é uma parte inútil do nosso corpo. Bom, toda essa parte que está inativa do nosso DNA, ela está contida as informações de quem nós somos, a nossa essência, a nossa mônada, a nossa essência energética, a nossa centelha divina. É óbvio que você, nós não somos apenas essa vida. Nós não temos apenas 60, 70, 80 anos, 30 anos de toda a existência. Nós temos uma série de ciclos evolucionários. Nós temos diversas experiências de vida, tanto encarnada quanto não encarnada, nos planos espirituais que nós vamos após nós desencarnarmos, após a nossa morte física. Então nós temos uma ampla experiência dentro de nós mesmos, que ela fica inteligentemente, temporariamente apagada, é o véu do esquecimento, para que a gente possa desenvolver a nossa vida. Afinal, se, por exemplo, uma vida nós fomos um nobre, que tivemos muito dinheiro, mas maltratamos as pessoas, numa outra vida nós iríamos nascer como um pobre, por exemplo, dando um exemplo bem simplista, para aprender o valor de respeitar. Imagina se você lembrasse que você era um rei ou um nobre na outra vida. Você simplesmente não iria aceitar e não conseguiria evoluir. Porque como pode você, como nobre, ficar ali tendo que viver aquela pobreza? Então, essa questão do esquecimento ela é fundamental. O corpo átmico, ele está contido todas essas informações de quem nós somos e dentro do que não se altera ao longo do tempo e espaço que nós vamos vivendo as nossas experiências. Então esse é o corpo onde realmente tudo está contido, aonde está além mesmo do corpo búdico, porque nele também está contido toda a questão do inconsciente coletivo, do local onde a gente está vivendo, porque quando nós realizamos uma encarnação, quando nós participamos de uma família, de uma cidade, de um país, nós também estamos participando de toda a coletividade que existe naquele local. Então, é nesse campo que está localizado tudo isso. Dessa maneira, o entendimento de que nós somos seres energéticos, seres quânticos, vai libertar a sua consciência para aceitar o seu poder, aceitar a sua capacidade de alterar quem você é e o seu futuro. Bom, então é isso, até o próximo vídeo.